Mais um curso aí, tá? Direito Constitucional. Vamos começar aí com o conceito de Constituição. Tem pouquinhas questões, são 6 questões só da Banca CESP. Caiu poucas questões, mas assim que vale a pena a gente destrinchar esse conteúdo aí. Vai que aparece uma questão, então vamos devagarzinho, entendeu? Então vamos lá. Concurso em Foco de Direito Constitucional. Vamos dar uma breve lida no resuminho, para depois a gente acompanhar as questões. Fica muito mais fácil. Antes de mais nada, deixe o seu like. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Tem muito vídeo que eu vou postar ainda aí de direito civil, processo civil, entre outras matérias jurídicas. Então vamos lá. Conceito de Constituição e constitucionalismo. Estado. O Estado é uma organização de um povo sobre um território determinado, dotada de soberania. Então, o Estado é uma organização de um povo em um território. Teve uma organização de um povo em um território, dotada de soberania, aí está o Estado. Os elementos necessários à existência de um Estado: soberania, o povo e o território. Então, gente, soberania, povo e o território são os elementos necessários à existência de um Estado. Segundo a teoria do Estado, acrescentam a finalidade como elemento integrante da noção do Estado. Então, segundo essa teoria do Estado, eles acrescentaram mais uma, a finalidade, como um elemento integrante da noção do Estado. A organização soberana de um povo sobre um território deve ser orientada ao atingimento de um conjunto de finalidades. Nessa acepção ampla ou sociológica, a Constituição é simplesmente a forma de organização do Estado. Trata-se de um conceito fático de Constituição, que independe da existência de um texto escrito, ou mesmo de normas, escritas ou não, referente a essa organização. Usualmente é empregada para descrevê-la a expressão Constituição Material do Estado. Então, olha só. Nessa acepção ampla ou sociológica, a Constituição é simplesmente a forma de organização do Estado. A Constituição, deixa eu marcar aqui. A Constituição é simplesmente a forma de organização do Estado. Trata-se de um conceito fático de Constituição, que independe da existência de um texto escrito ou não, pode ser escrito ou não, referente a essa organização. Usualmente é empregada para descrever a expressão Constituição Material de um Estado. Então a gente vai aos pouquinhos aí, vamos dar uma lida, vai ficar legal. Constitucionalismo é um movimento político, jurídico e ideológico que concebeu ou aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estado e de limitação do exercício de seu poder, concretizadas pela elaboração de um documento escrito destinado a representar a sua lei fundamental e suprema. Então, o constitucionalismo, gente, é um movimento político, jurídico e ideológico que aperfeiçoou, que concebeu a ideia de estruturação racional do Estado, de limitação do exercício do poder de quem? Seu mesmo, do Estado, concretizadas pela elaboração de um documento escrito, a Constituição, destinado a representar a sua lei fundamental e suprema. Então, o constitucionalismo é um movimento político, jurídico e ideológico. Concebeu e aperfeiçoou a ideia de estruturação racional do Estado, limitação do exercício do seu poder. Então, tem limites. Concretizados pela elaboração de um documento escrito, destinado a representar a sua lei
fundamental e suprema. Vamos lá. Identifica-se a origem do constitucionalismo com a Constituição dos Estados Unidos. Então, tem essa identificação do constitucionalismo, né, com a Constituição dos Estados Unidos, com como ela nasceu. E a Constituição da França. Ambas são constituições escritas e rígidas, inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo do século XVIII e, sobretudo, na valorização da liberdade formal e do individualismo, marcas nucleares do liberalismo, corrente de pensamento hegemônica nos campos político, jurídico e econômico. Então, gente, vamos dar uma marcada aí. Identifica-se a origem do constitucionalismo com a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da França. Ambas as constituições são escritas rígidas, são inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo do século XVIII, sobretudo na valorização da liberdade formal, do individualismo, são marcas nucleares do liberalismo, corrente de pensamentos nos campos político, jurídico e econômico, no século XVIII. A expressão direito constitucional, explicitando que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem jurídica, nasce com o constitucionalismo. Olha aí, gente. A expressão direito constitucional, explicitando a organização estatal, é uma ordem jurídica. Nasce com o constitucionalismo. O direito constitucional nasceu com o constitucionalismo, devido à organização estatal e à ordem jurídica. O direito constitucional nasceu impregnado dos valores do pensamento liberal. Então, o direito constitucional nasceu impregnado dos valores do pensamento liberal. O direito constitucional, aos poucos, foi se desvinculando dos ideais puramente liberais. Então, aos poucos, foi largando essa ideia de puramente liberal. A Constituição assume uma nova feição de norma jurídica e formal, protetora dos direitos humanos. Então, vamos dar uma lida e depois a gente marca. Em decorrência dessa evolução de pensamento, a Constituição deixou de retratar exclusivamente uma certa forma de organização política. O conteúdo do direito constitucional desatou-se de considerações doutrinárias ou ideológicas. Ela se desentranhou dessa concepção ideológica, passando a tratar das regras fundamentais de estruturação, funcionamento e a organização do poder. Não importa o regime político e nem a forma de distribuição da competência aos poderes estabelecidos. As pressões, as exigências e os conflitos sociais têm forçado o constitucionalismo puramente jurídico a ceder lugar ao constitucionalismo político, democrático e social. Todas as fases de sua evolução, o constitucionalismo não perdeu seu traço marcante, que é a limitação, pelo direito, da ingerência do Estado na esfera privada. Então vamos marcar lá. O direito constitucional, aos poucos, foi o quê? Se desvinculando, se desentranhando das ideias puramente liberais. A Constituição assume uma nova feição de norma jurídica e formal, protetora de quê? Dos direitos fundamentais. Em decorrência dessa evolução de pensamento,
A Constituição deixou de retratar exclusivamente uma certa forma de organização política. Então, a Constituição deixou de retratar uma certa forma de organização política. Nós vimos aqui, né, que cedeu lugar ao constitucionalismo político, democrático e social. O conteúdo do direito constitucional desatou-se. Conteúdo do direito constitucional desatou-se de considerações doutrinárias ou ideológicas, passando a tratar das regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organização do poder. Antes, o que era só uma organização e normas, agora é regras fundamentais de estruturação, funcionamento e organizações do poder. E não importa o regime político e nem a forma de distribuição da competência aos poderes estabelecido. As pressões, as exigências e os conflitos sociais têm forçado o constitucionalismo puramente jurídico a ceder ao lugar ao constitucionalismo político, democrático e social. Todas as fases de evolução o constitucionalismo não perdeu o seu traço marcante. Com toda essa evolução, o constitucionalismo ele não perdeu aquelas características marcantes, que são a limitação pelo direito da ingerência do Estado na esfera privada. A limitação da ingerência do Estado na esfera privada pelo direito. Vamos lá, marcar aqui no computador. O direito constitucional é ramos do direito público, fundamental à organização. Então, olha só, o direito constitucional está ligado à ideia de organização. Então, o direito constitucional ele está ligado à ideia de organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. Segundo José Afonso, nesse papel de direito público fundamental, o direito constitucional estabelece a estrutura do Estado, a organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercícios do poder, bem como a delimitação desse poder, por meio especialmente da previsão dos direitos e garantias fundamentais. Afirma-se que o direito constitucional é muito mais do que apenas o ramo do direito público. Ele consubstancia a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado. O direito constitucional é representado como um tronco. Ele é um membro principal, do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore, que são os demais ramos do direito. Então, nós temos o direito constitucional como pilar fundamental para os demais ramos do direito. Então, o direito constitucional ele é o ramo do direito público, fundamental à organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. O direito constitucional ele é fundamental à organização, ao funcionamento e à configuração política do Estado. Segundo José Afonso, nesse papel de direito público fundamental, o direito constitucional estabelece a estrutura do Estado. Então, o direito constitucional ele é a estrutura do Estado. O Estado está estruturado, tem a base com o direito constitucional. A organização de suas instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação do poder. Então, olha só, muito importante. A organização das instituições e órgãos, o modo de aquisição e exercício de poder. E a delimitação desse poder, por meio especialmente da previsão dos direitos e garantias fundamentais. Previsão dos direitos e garantias fundamentais. Ele delimita esse poder. Ele não pode fazer à la vontade. É delimitado. A própria Constituição tem esse limite.
dos direitos e garantias fundamentais. Afirma-se que o direito constitucional é muito mais do que apenas o ramo do direito público. Ele consubstancia a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado. O direito constitucional é representado como um tronco. O direito constitucional é representado como um tronco, do qual derivam todos os demais ramos da grande árvore, que são os demais ramos do direito. Direito civil, direito penal e etc. A Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado. Então, ela é a lei fundamental e suprema do Estado. Ela é o pilar, ela é a base do Estado, da organização do Estado, que rege a sua organização político-jurídica. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma do Estado, nos órgãos que integram a sua estrutura, das competências desses órgãos, da aquisição do poder e de seu exercício. Além disso, deve estabelecer as limitações ao poder do Estado, especialmente mediante a separação dos poderes, que são os chamados sistemas de freios e contrapesos, e a enumeração de direitos e garantias fundamentais, que é essencial a um Estado organizacional, político, juridicamente e socialmente. O constitucionalista Gomes Canottilho, com base nos pontos essenciais da concepção política liberal de Constituição, cunhou a expressão Constituição ideal, citada pelos autores pátrios. Então vamos lá. A Constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado. Isso é notório. Para a gente que estuda direito, a gente tem que saber, temos que ter em mente que a Constituição é fundamental e suprema, que rege a organização política jurídica. Ela rege a organização política jurídica de um Estado. As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma do Estado. Então, as normas da Constituição, ela dispõe acerca da forma do Estado, dos órgãos que integram sua estrutura, da competência desses órgãos, do poder e de seu exercício. E, principalmente, deve estabelecer as limitações ao poder do Estado. O Estado tem que ter limite para ter esse poder. Tem que estabelecer limite. A Constituição estabelece limite ao Estado para esse poder. Especialmente mediante a separação dos poderes, que são o famoso sistema de freios e contrapesos, e a enumeração de direitos e garantias fundamentais. Isso é importante. Enumeração de direitos e garantias fundamentais. O constitucionalista Gomes Canottilho, com base nos pontos essenciais da concepção política liberal, cunhou a expressão Constituição ideal, citada pelos autores pátrios. Os elementos caracterizadores desse conceito de Constituição ideal, de inspiração liberal, são os seguintes. Então, aqui a gente está nas características de um conceito da Constituição ideal. Vamos ver. A Constituição ideal, ela deve ser escrita. A Constituição ideal de inspiração liberal, ela deve ser escrita. Ela deve conter uma enumeração dos direitos fundamentais individuais, direitos de liberdade. A Constituição ideal de inspiração liberal deve adotar um sistema democrático formal. Um sistema democrático formal, com a participação do povo na elaboração dos atos legislativos pelos parlamentos. Então, o povo tem que ter participação. Deve assegurar a limitação do poder do Estado. Assegurar o limite de poder do Estado. O Estado tem que ter o limite até ao seu poder, mediante o princípio da divisão de poderes. Então, os elementos caracterizadores de conceito de Constituição ideal, inspiração liberal são os seguintes. A Constituição deve ser escrita.
Ela deve conter enumeração de direitos fundamentais individuais. Adota um sistema democrático formal, com a participação do povo. Deve assegurar limitação do poder do Estado, mediante o princípio da divisão dos poderes. Constituição em sentido sociológico, político e jurídico. Então vamos lá. Constituição em sentido sociológico, político e jurídico. O direito constitucional não se desenvolve isolado de outras ciências, de base social, faz como a política, a sociologia e a filosofia. Então, o direito constitucional, ele não se desenvolve por ele mesmo. Ele tem que ter outras bases para ele poder se desenvolver. Essas ciências possuem laços de interconexão, o que permite que sejam construídas diferentes concepções para o termo Constituição. Então, a Constituição está ligada com a política, com a filosofia e com a sociologia. Como norma básica de um Estado a saber, Constituição em sentido sociológico, a Constituição em sentido político e a Constituição em sentido jurídico, que é a nossa Constituição. Na visão sociológica, a Constituição é concebida como um fato social. Na visão sociológica, a Constituição é concebida como um fato social e não propriamente como norma. Então, vamos ficar ligados nesses conceitos de Constituição sociológica, político e jurídico, porque cai. Na visão sociológica, a Constituição é concebida como um fato social. Ela se deriva de um fato social e não da norma. O texto positivo da Constituição seria resultado da realidade social do país, daqui em determinada conjuntura histórica. Caberia à Constituição escrita tão somente reunir e sistematizar esses valores sociais em um único documento formal, formando assim a Constituição sociológica. Documento este que só teria eficácia que correspondesse aos valores presentes na sociedade. Vamos de novo. O direito constitucional, ele não se desenvolve isolado de outras ciências de base social, mas como a política, a sociologia e a filosofia. Essas ciências possuem laços de interconexão que permite que sejam construídas diferentes concepções para o termo Constituição. Como norma básica de um Estado a saber, Constituição em sentido sociológico, Constituição em sentido político e a Constituição em sentido jurídico. Vamos destrinchar cada uma delas, quem foi que deu origem para essas constituições. Então, na visão sociológica, a Constituição é concebida por um fato social e não propriamente como norma. O texto positivo da Constituição, ele é resultado da realidade social daquele país. Reunir e sistematizar esses valores em um único documento formal, documento este que seria eficácia, ele só teria eficácia se correspondesse aos valores presentes na sociedade. A Constituição, em sentido sociológico, só tem eficácia se corresponder aos valores presentes naquela sociedade. Um representante típico da visão sociológica de Constituição foi Fernand de La Salle. Fernand de La Salle, segundo o qual a Constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais de poder que nele atuam. Vale dizer que as forças reais que mandam no país. Para La Salle, constitui os fatores reais do poder as forças que atuam, política e legitimamente, para conservar as instituições jurídicas vigentes. Dentre essas forças, ele destacava a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros, a pequena burguesia e a classe operária. Então vamos marcar lá. Um representante típico da visão sociológica, gente. Um representante típico da visão sociológica, gente, é Fernand de La Salle. Muito importante a gente ligar esse nome com a visão sociológica. Então, a visão sociológica,
foi Fernandinho Lassara. Aqui é junto. Um representante típico. Segundo a Constituição de um país, é, em essência, a soma... Eita. Borracha. Em essência, é a soma dos fatores reais de poder que nele atuam. A visão sociológica de uma Constituição tem um representante típico, é o Fernandinho Lassara. Segundo ele, a Constituição de um país, a essência, é a soma dos fatores sociais, fatores reais de poder. As forças reais que mandam no país. A soma dos fatores reais, as forças reais que mandam no país. Para Lassara, constitui os fatores reais. Para Lassara, constitui os fatores reais do poder, que as forças que nele atuam. Que fatores reais são eles? Política e legitimamente, para conservar as instituições jurídicas vigentes. Dentre essas forças, ele destacava a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros, a pequena burguesia e a classe operária. Segundo Lassalle, paralelamente, convive o país paralelamente duas constituições. Então, na visão sociológica de Lassalle, o país convive com duas constituições. Uma constituição real e efetiva, que corresponde à soma dos fatores reais de poder que regem esse país, e uma constituição escrita, denominada folha de papel. Então, vamos lá. Para Lassalle, ele tinha em sua mente que o país, na visão sociológica, tinha duas constituições. Uma constituição real e efetiva, que é a soma dos fatores reais de poder que regem aquele país, e uma constituição escrita, que era denominada folha de papel. Essas são as características marcantes de uma constituição em sentido sociológico. Fernandinho Lassalle. A Constituição escrita, folha de papel, só teria validade se correspondesse à Constituição real. Então, a folha de papel, que é a Constituição escrita, ela só tem eficácia, validade, se tivesse de acordo com a Constituição real. Se tivesse suas raízes nos fatores reais de poder. Em caso de conflito entre a Constituição real e a escrita, a escrita, sempre sucumbiria àquela. Então, para explicar sua visão sociológica, Lassalle expunha, entre outras, as seguintes passagens. Se plantar uma macieira não colherá figo. O mesmo ocorre com as constituições. De nada servirá o que se escrever numa folha de papel se não se justificar pelos fatores reais e efetivos do poder. É também sociológica a concepção marxista de Constituição, para a qual a Constituição não passaria de um produto das relações de produção e visaria assegurar os interesses da classe dominante, com o fim de assegurar a manutenção de seus interesses. Muito importante essa aula. Vamos lá? Então, para Lassalle, convive um país paralelamente duas constituições. Para Lassalle, convive o país paralelamente com duas constituições. Uma constituição real e efetiva, que é a soma dos fatores reais do poder, e a constituição escrita, denominada por ele folha de papel. Esta constituição escrita, a folha de papel, só teria validade se correspondesse à Constituição real, se tivesse suas raízes nos fatores reais de poder. Então, a Constituição folha de papel, a escrita, ela só tem validade com base na Constituição real de poder. Se não tivesse naquela base ali, ela expiraria, apagaria. Então, em caso de conflito entre a Constituição real, que é a soma dos fatores reais de poder, e a Constituição escrita folha de papel, a escrita folha de papel
sucumbiria, acabaria, expiraria. Entendeu? Esta sucumbiria, sempre com aquela. Para explicar sua visão sociológica, La Salle expunha, entre outras, a seguinte passagem: se plantar uma macieira, não colherá figo. O mesmo ocorre com as constituições. De nada servirá se escrever numa folha de papel se não se justificar pelos valores reais e efetivos de poder. Então, a sociedade vive com aqueles fatores reais de poder ali. Se a Constituição não tiver naquela base, o que adianta aquela Constituição reger aquele país? Não adianta de nada. É também sociológica a concepção marxista de Constituição, para a qual a Constituição não passaria de um produto das relações de produção e visaria assegurar os interesses da classe dominante, com o fim de assegurar a manutenção de seus interesses. Na visão marxista. A visão marxista sociológica, ele tem que a classe dominante sempre se seria beneficiada com a Constituição. Vamos lá. Concepção política de Constituição. Foi desenvolvida por Carl Schmitt, para o qual não é uma decisão política fundamental. Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá a existência. O poder constituinte equivale, assim, à vontade política, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta decisão de conjunta sobre modo e forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade política como um todo. A Constituição surgiu a partir de um ato constituinte, fruto de uma vontade política fundamental, de produzir uma decisão eficaz sobre modo e forma de existência política de um Estado. Nós vimos lá que a concepção sociológica foi por Fernand La Salle. Aqui, a concepção política de Constituição é desenvolvida por Carl Schmitt, para o qual não é uma decisão política fundamental. Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas. Para Schmitt, na concepção política, a validade de uma Constituição ela não se apoia na justiça de normas, mas sim na vontade política, cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta decisão de conjunto sobre modo e forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade política como um todo. A Constituição surgiu a partir de um ato constituinte, fruto de uma vontade política de produzir uma decisão eficaz sobre modo e forma de existência política de um Estado. No sentido político, formulada por Carl Schmitt, para o qual a Constituição seria o produto de uma decisão política fundamental e não, por norma, a vontade manifestada pelo titular do poder constituinte. Então, a Constituição seria o produto de uma decisão política fundamental, ou seja, a vontade manifestada pelo titular do poder constituinte. Por outro lado, a Constituição, em sentido sociológico, foi elaborado Fernand La Salle. A concepção sociológica acredita que a Constituição seria complexo de fatores reais de poder, conjunto de forças de índole política, econômica e religiosa. Então, os fatores reais de poder, conjunto de forças de política, econômica e religiosa, que condicionam o ordenamento jurídico de determinada sociedade. Na concepção política de Schmitt, estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Vamos lá. Na concepção política, Schmitt, o que ele viu? Ele viu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais.
A Constituição disporia somente sobre matéria de grande relevância jurídica, sobre as decisões políticas fundamentais, a organização do Estado, o princípio democrático de direitos fundamentais, entre outros. As demais normas integrantes do texto da Constituição seriam tão somente leis constitucionais. Então, ele teve essa ideia que teria a Constituição e as leis constitucionais, uma mais importante do que a outra. Uma regendo as decisões políticas fundamentais e a organização do Estado, o princípio democrático de direitos fundamentais, e as outras, as leis constitucionais, integrantes do texto da Constituição. Em sentido jurídico, temos a Constituição é compreendida de uma perspectiva estritamente formal. Em sentido jurídico, a Constituição é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, apresentando-se como pura norma jurídica. Então, gente, no sentido jurídico, o que ele apresenta aqui? Que é pura norma jurídica. Enquanto na política não é pela norma, o jurídico é pura norma jurídica, como norma fundamental do Estado e da vida jurídica de um país. Paradigma de validade de todo ordenamento jurídico e instituidora da estrutura primacial desse Estado. O pensador da visão jurídica de Constituição, como vocês sabem, é Hans Kelsen, desenvolveu a denominada teoria pura do direito. Ele também desenvolveu a pirâmide. O pensador de visão jurídica da Constituição é Hans Kelsen, denominada teoria pura. Então, gente, para Hans Kelsen, a Constituição em sentido jurídico, ela é norma pura, com puro dever ser, sem qualquer consideração ou nenhum tipo de resquício de cunho sociológico, político ou filosófico. Para ele, a norma é pura, um puro dever ser. É a Constituição em sentido jurídica, na visão de Hans Kelsen. Embora reconheça a relevância dos fatos sociais numa dada sociedade, ele reconhece que tem a relevância dos fatos sociais. Sempre defendeu que seu estudo não compete ao jurista como tal, mas ao sociólogo e ao filósofo. Segundo a visão de Hans Kelsen, a validade de uma norma jurídica positivada é completamente independente de sua aceitação pelo sistema que valores sociais vigentes em uma comunidade tampouco guardam relação com a ordem moral, pelo que não existiria a obrigatoriedade de o direito coadunar-se aos ditames desta. Segundo a visão de Hans Kelsen, a validade de uma norma jurídica positivada, ela é independente da aceitação pelo sistema dos valores sociais vigentes. Independente. Para Kelsen, a validade da norma jurídica positivada, ela não tem relação nenhuma com os valores sociais que estão ali naquela comunidade. Tampouco guarda relação com a ordem moral. Pelo que não existiria obrigatoriedade de o direito coadunar-se, ligar aos ditames desta. A ciência do direito não tem a função de promover a legitimação do ordenamento jurídico com base nos valores sociais existentes. Muito importante isso aqui. Então, a ciência do direito não tem a função de promover a legitimação do ordenamento jurídico com base nos valores sociais existentes. A ciência do direito não tem a função de promover a legitimação do ordenamento jurídico com base nos valores sociais existentes.
devendo unicamente conhecê-lo e descrevê-lo de forma genérica, hipotética e abstrata. Hans Kelsen desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição. Hans Kelsen desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição: sentido lógico jurídico e o sentido jurídico positivo. Ele dividiu a Constituição em dois sentidos: lógico-jurídico e o sentido jurídico positivo. Lógico-jurídico e o sentido jurídico positivo. No sentido lógico, a Constituição significa a norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição, em sentido jurídico positivo. Em sentido lógico-jurídico, a norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental, ultrapassa da validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Vai além. Essa ideia de uma norma fundamental hipotética, não positivada, pressuposta, era necessária ao sistema proposto por Hans Kelsen, porque ele não admitia, como fundamento da Constituição positiva, algum elemento real de índole sociológica, política ou filosófica. Então, gente, enquanto que Fernandinho Lassalle tinha esses elementos reais, Hans Kelsen não tem. Essa ideia de uma norma fundamental hipotética, não positivada, pressuposta, era necessária ao sistema proposto por Hans Kelsen. Ele não admitia como fundamento da Constituição positiva algum elemento real de índole sociológica, política ou filosófica. Ou seja, quem admitia isso era Fernandinho Lassalle na visão sociológica. Para Hans Kelsen, a norma jurídica não deriva social, política ou filosófica. O fundamento de validade da norma não está na realidade social do Estado. Então, Hans Kelsen não tem essa visão de que o fundamento de validade das normas ela não tem realidade com a social do Estado, mas sim na relação de hierarquia existente entre elas. Então, o fundamento de validade nas normas não está na realidade social do Estado, mas sim na relação de hierarquia existente entre elas. Uma norma inferior tem fundamento na norma superior. Uma norma inferior tem fundamento na norma superior. As nossas normas infraconstitucionais têm fundamento na norma constitucional. Se ela estiver em confronto, ela se tornará inconstitucional. Esta tem fundamento na Constituição positiva. Por sua vez, apoia na norma hipotética. Não é uma norma positiva. Apoia na norma hipotética. Não é uma norma positiva, mas uma norma imaginada, pressuposta e pensada. Essa é a visão de Hans Kelsen. Em sentido jurídico positivo agora. Nós vimos lá, né? No sentido lógico, e agora nós vamos ver no sentido jurídico positivo. A Constituição corresponde à norma positiva suprema. A Constituição corresponde à norma positiva suprema. O conjunto de normas que regulam a criação de outras normas. Uma lei nacional, no seu mais alto grau, corresponde a certo documento solene que contém um conjunto de normas jurídicas que somente podem ser alterados com certas prescrições especiais. Então, a norma positiva, ao sentido lógico, jurídico positivo, no sentido jurídico positivo, a Constituição corresponde à norma jurídica suprema, no mais alto grau, uma lei nacional, um documento solene que só pode ser alterado
com certas prescrições especiais. Entre essas constituições, a relevante para o direito moderno jurídico positivo, a partir do qual a Constituição é vista como norma fundamental. A Constituição é vista como norma fundamental, criadora da estrutura básica do Estado. Criadora da estrutura básica do Estado. E parâmetro de validade de todas as demais normas. Visão de Hans-Kelsen. Então aqui está um macetinho, tá, gente? Fernand Lassalle, visão sociológica. Carl Schmitt, visão política. Hans Kelsen, sentido jurídico. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo aí, que vai ser de grande valia para a gente poder resolver essas questões aí. Então, um breve resuminho, tá, gente? Vamos lá. Sentido sociológico, Fernand Lassalle. A Constituição é a soma dos fatores reais. Para Fernand Lassalle, no sentido sociológico, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder que rege uma nação. Poder econômico, poder militar, poder político, poder religioso, de forma que a Constituição escrita só terá eficácia, de forma que a Constituição escrita, a folha de papel, só terá eficácia, só determinará efetivamente as inter-relações sociais dentro de um Estado, quando for construída em conformidade com tais fatores. Do contrário, terá efeito meramente retórico. Então, aqui está na visão do sentido sociológico. A Constituição do sentido sociológico, Fernand Lassalle, que é a soma dos fatores reais de poder, que é o poder econômico, militar, político, religioso, sociológico, de forma que a Constituição escrita ela só terá eficácia se estiver de acordo com esses poderes. Beleza? Sentido sociológico, Fernand Lassalle, soma dos poderes reais. Sentido político, Carl Schmitt. A Constituição é uma decisão política fundamental sobre a definição do perfil primordial do Estado, que tem por objeto, principalmente a forma e o regime de governo. A Constituição é uma decisão política fundamental sobre a definição do perfil primordial do Estado, que tem por objeto a forma e o regime de governo. A forma de Estado e a matriz ideológica da nação. As normas constantes de documento constitucional que não derivem da decisão política fundamental não são Constituição, mas tão somente leis constitucionais. Então, as normas constantes de documento, constitucional que não derivem de decisão política, não são Constituição, mas tão somente leis constitucionais. Então, para ele, as normas constantes de documento constitucional que não derivem de decisão política não é considerado Constituição, mas sim as leis constitucionais. Se deriva de decisão política, é a Constituição. A Constituição é uma decisão política fundamental sobre a definição de perfil primordial do Estado. Se ela não é baseada na decisão política, ela é uma lei constitucional. Sentido jurídico, de Hans Kelsen. A Constituição é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, enquanto que aqui o objeto, principalmente a forma e o regime de governo, a forma, o Estado e a matriz ideológica, que é estritamente formal, consistindo a norma, aqui, não é a decisão política, mas a norma é fundamental de um Estado. Paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico. Instituidora da estrutura primacial do Estado. Então, a norma é fundamental de um Estado. É estritamente formal, consistindo na norma fundamental de um Estado. Paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico.
ela ser estritamente formal. A Constituição é considerada como um puro dever ser, sem qualquer consideração de cunho, não tem resquício sociológico, político ou filosófico. No modelo sistêmico proposto por Nicholas Hillman, define a Constituição como um acoplamento estrutural entre política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição, em sentido especificamente moderno, apresenta-se como uma via de prestações recíproca e, sobretudo, como um mecanismo de interpretação, ou mesmo de inferências, entre dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito, na medida em que ela possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, de uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico. Modelo sistêmico. Temos aqui o modelo sistêmico proposto por Nicholas Hillman, que define a Constituição como um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Nessa perspectiva, a Constituição, em sentido especificamente moderno, apresenta-se como uma via de prestações recíprocas com um mecanismo de interpretação, ou mesmo de inferência, entre dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito. Na medida que possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política um problema de autorreferência do sistema jurídico. Para Nicholas Hillman, o modelo sistêmico tem-se junto a política e o direito dentro de uma Constituição. A preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais, e em particular de suas promessas sociais, não é central. As controvérsias constitucionais são decididas com base nos códigos da política e conforme conflitos de interesse. Nessa luta, acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, os denominados sobre-cidadãos, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como instrumento para satisfazer seus interesses. A juridicidade da Constituição fica comprometida pela corrupção da normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal e ilegal. As controvérsias constitucionais são decididas com base no Código do Poder. A concepção de Constituição a respeito denomina-se Constituição simbólica. Então, essa Constituição simbólica, ela tem a preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais, em particular suas promessas sociais, e não é central. As controvérsias constitucionais são decididas com base nos códigos da política. Então, se tem controvérsias constitucionais, são decididas na política, conforme o conflito de interesses. Quem manda mais pode mais. Nessa luta acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados sobre-cidadãos, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como um instrumento para satisfazer os seus interesses. A juridicidade da Constituição fica totalmente comprometida pela corrupção da normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal e ilegal. As controvérsias constitucionais são decididas com base no Código do Poder, que é denominada Constituição Simbólica. Então, essa Constituição Simbólica aí manda mais quem pode mais. Constituição em sentido material e formal. A Constituição em sentido material e formal, na concepção política de Constituição, de Carl Schmitt, aparece um esboço da ideia de existência, em um mesmo documento escrito, de norma de conteúdo propriamente constitucional. As normas postas em razão da decisão política fundamental, e outras normas de conteúdo diverso, não fundamentais, as quais foram chamadas de meras leis constitucionais.
A evolução dessa noção dá surgimento à consagrada distinção doutrinária entre Constituição em sentido material e sentido formal. Então vamos ver lá. A Constituição em sentido material e formal, na concepção política, Carl Schmitt, aparece um esboço da ideia de existência. Um esboço da existência de sentido material e formal. No mesmo documento escrito. Então, tem tanto material e formal no mesmo documento escrito. De norma de conteúdo propriamente constitucional. As normas postas em razão da decisão política. Temos as normas postas em razão da decisão política fundamental. E outras normas de conteúdo diversos, que não são caracterizadas, como nós vimos lá, pela decisão política fundamental, que são as leis constitucionais. Não fundamentais, as quais foram chamadas meras leis constitucionais. A evolução dessa noção dá surgimento à consagrada distinção doutrinária entre Constituição em sentido material e formal. Vamos ver. Sentido material ou substancial. A Constituição em sentido material ou substancial é o conjunto de normas cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional. Olha aí, gente. É o conjunto de normas cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional. Isso é, essencial à estruturação do Estado. É essencial um pilar do Estado e ao reconhecimento aos indivíduos. Para Bonavides, do ponto de vista material, a Constituição é um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais. Constituição material. Segundo esse conceito, há matérias que são constitucionais em razão de seu conteúdo e as normas que delas tratam, não importa se escritas ou consuetudinárias, se integrantes de um único documento escrito de forma unitária ou de textos esparsos surgidos em momentos diversos, ostentam a natureza de normas constitucionais. Normas materialmente constitucionais. Vamos lá. Sentido material substancial é o conjunto de normas cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional, essencial à estruturação do Estado e ao reconhecimento aos indivíduos. Para Bonavides, do ponto de vista material, a Constituição é um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição de competência, ao exercício da autoridade, forma de governo, direito da pessoa humana, e tantos direitos individuais como sociais. Segundo esse conceito, há matérias que são constitucionais em razão de seu conteúdo e as normas que dela tratam. Não importa se escritas ou consuetudinárias, se integrantes de um único documento, escrito de forma unitária ou de textos esparsos, surgidos em momentos diversos. Elas ostentam a natureza de normas constitucionais, materialmente constitucionais. Conceito formal de Constituição. Vamos ver agora o formal, gente. Diz respeito à existência, em determinado Estado, de um documento único, escrito por um órgão soberano, instituído com essa específica finalidade, que contém, entre outras, as normas de organização política da comunidade e, sobretudo, que, mediante um procedimento legislativo mais complexo e com muito mais restrições. Então, vamos ver lá. O conceito formal de Constituição diz respeito à existência, em determinado Estado, de um documento único, escrito por um órgão soberano, instituído para essa finalidade. O que te faz lembrar aí?
que nós temos a Câmara de Deputados e o Senado, que eles podem se reunir em momento único para produzir as leis para o nosso convívio em sociedade. Aqui, ó, um órgão soberano instituído com essa finalidade, com um documento único, mediante um procedimento legislativo mais complexo e com muito maiores restrições. Nesse documento é evidente que as normas fundamentais, e bem como os direitos fundamentais do cidadão, deverão constar dessa Constituição escrita. Nossa Constituição tem os direitos fundamentais do cidadão. Entretanto, inúmeras outras disposições, tratando de qualquer matéria que o Constituinte entenda por bem realçar os status constitucionais, poderão figurar no texto da Constituição formal. Entretanto, inúmeras outras disposições, tratando de qualquer matéria que o Constituinte entenda por bem alçar ao status constitucional, poderão figurar no texto da Constituição. Como é o caso lá na Constituição, né, diz lá que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, diz lá na Constituição, né, não teria necessidade, mas a Constituição diz. Essas disposições terão hierarquia idêntica à daquelas outras que na mesma Constituição escrita vinculam normas tidas como materialmente constitucionais. A hierarquia das normas constitucionais com Constituição em sentido formal é determinada simplesmente pelo fato de as disposições que as vinculam constarem no documento da Constituição escrita do Estado, constarem no texto da Constituição escrita do Estado. A hierarquia das normas constitucionais em uma Constituição em sentido formal é determinada simplesmente pelo fato de as disposições que as vinculam constarem no texto da Constituição escrita do Estado. De outra parte, em um Estado dotado de Constituição escrita e rígida, que exige um procedimento especial complexo para sua modificação, no caso a nossa Constituição, qualquer disposição que não esteja no texto da Constituição, ainda que vincule normas cujo conteúdo seja tido por materialmente constitucional, poderá ser livremente alterada pelo legislador constituído mediante os mesmos procedimentos necessários, edição e alteração de toda a legislação não constitucional. No Estado dotado de Constituição escrita e rígida, que exige um procedimento especial complexo para sua modificação, qualquer disposição que não esteja no texto da Constituição, ainda que veicule norma cujo conteúdo seja tido por materialmente constitucional, poderá ser livremente alterada pelo legislador, constituído mediante os mesmos procedimentos necessários à edição, alteração de toda a legislação não constitucional. Somente faz sentido falar em Constituição em sentido formal nos estados de Constituição escrita e rígida. Muito importante. Somente faz sentido falar em Constituição em sentido formal, nos estados dotados de Constituição escrita e rígida. Um conceito básico de Constituição, reunindo elementos integrantes das acepções material e formal de Constituição. Podemos definir as Constituições atuais como conjunto de normas, reunidas ou não em um texto escrito,
Sabe-se que é um conjunto de normas. A Constituição é um conjunto de normas. Pode estar em um documento, reunidas ou não em um texto escrito. Pode estar escrito ou não. Estabelece a estrutura básica de instâncias de poder do Estado. Estabelece a estrutura básica. Ela é o pilar básico da organização do Estado. Regula o exercício e a transmissão desse poder. Regula o exercício e a transmissão desse poder, bem como delimita. Enumeram os direitos fundamentais das pessoas e os fins da atuação estatal. Segundo Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais, as normas da Constituição, e as normas materialmente constitucionais, aquelas que regulam a estruturação do Estado, a organização do poder e os direitos fundamentais. A distinção é juridicamente relevante à luz da Constituição. Para Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais é juridicamente relevante à luz da Constituição. Então, gente, nós vimos aí um breve resuminho de conceito de Constituição e constitucionalismo. Vamos partir para a questão agora. São 6 questões e rapidinho, tá, gente? Tô lendo aqui o resuminho. Antes eu não lia, bati as questões, estou lendo, porque é um meio de assimilar. Na hora das questões, a gente bate rapidinho. Vamos lá? Então tá aí, gente, ó, de 2019, fresquinha. Procurador. O conceito de Constituição como documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, que delimita o parâmetro constitucional para ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade na STF, refere-se à ideia de Constituição. Então, ó, o conceito de Constituição como documento dotado de superior hierarquia. Nós temos lá o conceito de Constituição. Aqui ele está pedindo o conceito de Constituição. Conceito de Constituição, que é o documento dotado de superior hierarquia jurídica, no ordenamento do Estado, que delimita o parâmetro constitucional para ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade. Que ideia é essa que a Constituição é um documento dotado de superior hierarquia e delimita o parâmetro constitucional para uma ação, para um ADI no STF? Material, uma Constituição ideal, formal, normativa ou rígida? Muita gente boa aqui essa questão aqui rígida. Pensa comigo. Material. O conceito de Constituição, nós vimos lá que só pode ser material ou formal. Vamos lá? Constituição em sentido material e formal. Constituição material e formal na Constituição política, o mesmo documento escrito, propriamente constitucional, normas postas em razão da decisão política fundamental. Aquelas que não são postas em decisão fundamental são leis constitucionais. Foi que deu origem ao sentido material e formal. A Constituição em sentido material é o conjunto de normas cujo conteúdo seja considerado propriamente constitucional na estruturação do Estado. Para Bonavides, do ponto de vista material, a Constituição é um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, distribuição da competência, exercício de autoridade, forma de governo, direito de pessoas humanas. Então vamos lá. O conceito formal de Constituição diz respeito à existência em determinado Estado de um documento único, escrito por um órgão soberano. Tá? Aqui.
por um órgão soberano instituído com essa específica finalidade. Órgãos de organização política, de comunidade, mediante um procedimento, olha aqui, olha a jogada aqui, mediante um procedimento legislativo mais complexo e com muitas maiores restrições. Então ela é rígida. Por si só, o formal já é rígido. Nesse documento é evidente que as normas fundamentais, bem como os direitos fundamentais do cidadão, deverão constar nessa Constituição escrita. Essas disposições terão hierarquia idêntica. Olha aqui. Entretanto, inúmeras outras disposições, tratando de qualquer matéria que o Constituinte entenda por bem alçar ao Estado constitucional, poderão figurar no texto da Constituição formal. Inúmeras outras disposições. Beleza. Essas outras disposições terão hierarquia idênticas a daquelas outras que, na mesma Constituição escrita, veiculam normas tidas como materialmente constitucionais. A hierarquia das normas constitucionais com a Constituição em sentido formal é determinada simplesmente pelo fato de as disposições que as vinculem constarem no documento da Constituição escrita do Estado. Estado dotado de Constituição escrita e rígida, que exige um procedimento especial complexo para sua modificação. Qualquer disposição que não esteja no texto da Constituição vincule norma cujo conteúdo seja tido por materialmente constitucional. Então aqui, ó, a formal ela tem que ser escrita e rígida. Somente faz sentido em falar em Constituição em sentido formal nos estados de Constituição escrita e rígida. Conceito básico de Constituição, né? Conjunto de normas reunidos ou não em um texto escrito, estabelece a estrutura básica de distância do poder do Estado, regula o exercício e a transmissão desse poder, enumera os direitos fundamentais da pessoa e os fins de atuação estatal. Então vamos lá. O conceito de Constituição como documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, que delimita o parâmetro constitucional para o juizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade, refere-se à ideia de Constituição formal, gente. Então, ó, superior hierarquia jurídica, entendeu? É ideia formal. A formal, a rígida, já está dentro da formal. Muita gente boa marcou a rígida, mas a rígida já está na ideia de formal. Não está pedindo a classificação da Constituição aqui. Rígida entra na classificação da Constituição. Aqui ele está pedindo o conceito de Constituição como um documento dotado de superior hierarquia. Então nós vimos lá a distinção entre material e formal, que o formal se enquadra nesse conceito aqui. Então na questão, gente, no conceito de Constituição, temos formal e material. Pois bem, logo no início da questão disse, o conceito da Constituição como documento dotado. Logo, ou será material ou formal. Letra A ou letra C. As demais já caem por terra. Segue a questão. Dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, que delimita o parâmetro constitucional para ajuizamento da ação declaratória de inconstitucionalidade da STF. Refere-se à ideia de Constituição. Somente faz sentido falar em Constituição em sentido formal nos estados dotados de Constituição escrita e rígida. O conceito formal de Constituição diz respeito à existência de um documento único, escrito por um órgão soberano, que contém norma de organização política, que só pode ser alterado mediante um processo legislativo mais árduo, mais complexo, com maiores restrições. O conceito básico de Constituição, que a gente disse lá atrás, é a reunião, né, que reúne elementos integrantes das acepções material e formal de Constituição. Podemos definir as Constituições atuais como um conjunto de normas, reunidas ou não em um texto escrito, que estabelece a estrutura básica das instâncias de poder do Estado, regula o exercício e a transmissão desse poder, bem como a limitação dele também, e enumera os direitos fundamentais das pessoas e a sua atuação estatual.
Então, a letra E, muita gente boa marcou a letra E como rígida, mas a questão não versou sobre a classificação da Constituição quanto à estabilidade, a qual pode ser rígida, flexível e semi-rígida. Mas se vissem pelo lado quanto ao seu conteúdo, isso você sabendo já a classificação da Constituição. Pelo seu conteúdo, ela é formal e material. Poderia matar a questão pela supremacia formal, que decorre da rigidez da Constituição. O sistema de Constituição rígida, como o nosso, todo o processo de fiscalização da validade da lei leva em conta tão somente a supremacia formal da Constituição. O controle de constitucionalidade das leis é realizado sob um enfoque estritamente formal. Se a norma integra o texto da Constituição rígida, seja qual for o seu conteúdo, será dotado de supremacia formal. Logo, não pode ser desobedecida pelo legislador. Sob pena de quê, gente? De inconstitucionalidade. Então tá aí, ó. Matamos aí uma questão. Questão número 2, tá, gente? Delegado da Polícia Federal. A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo no século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu, de que apenas poderes moderados... Vamos voltar lá. A possibilidade de um direito positivo superestatal limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII. Beleza. Inspirado pela tese de Montesquieu, de que apenas os poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limite no direito positivo? Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade como um poder que não se encontrava nos limites do direito positivo? Ou seja, não encontra nos limites do direito positivo. Aquele que se encontra no direito do limite positivo é de Hans-Kelsen. Uma soberania limitada parecia uma contradição. De fato, a exigência de poderes políticos limitado implicou redefinir o processo e conceito de soberania que sofreu uma deflação. O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. Considerando o trecho precedente, julgo eu a seguir a respeito da Constituição, classificações e paralelo. A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano, o que configura o sentido sociológico de Constituição. Meu Deus, ele enrolou tudo aqui, né, gente? O que nós sabemos aí? Nós sabemos que nós temos a Constituição em 3 sentidos. Sentido político, sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. No sentido sociológico, de Fernand Lassalle. No sentido político, de Carl Schmitt. E no sentido jurídico, de Hans Kelsen. Ele falou aqui, ó, Montesquieu. Ó, vamos seguir. De cara tá errado aqui. Aí botou aqui, ó, a ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política. A decisão política é a Constituição em sentido política, né? A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano. Beleza, reflete mesmo. A possibilidade de um direito positivo limitar o poder legislativo com a invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirada pela tese de Montesquieu, poderes... Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não se encontrava limite no direito positivo? Não encontra limite no direito positivo, é político. Uma soberania limitada parecia uma contradição.
A exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o conceito de soberania. Beleza. Aí ele botou aqui o que configura o sentido sociológico da Constituição. Ele deu a ideia apresentada de Constituição de decisão política fundamental com sentido sociológico. A questão está toda errada. Vai sem medo. Confia no que você sabe, no seu conhecimento. Não se desenvolve isolado em outras ciências. Nós vimos, né? Constituição em sentido sociológico, político e jurídico. Na visão sociológica, a Constituição é concebida por um fato social, e não propriamente como norma. O texto positivo da Constituição seria um resultado da realidade social do país, que determina uma conjuntura histórica. Caberia à Constituição escrita tão somente reunir e sistematizar esses valores sociais num documento formal. Vamos lá. Na visão sociológica, temos Fernandinho Lassalle, que é a soma dos fatores reais, as forças reais que mandam no país. Constitui os fatores reais, a política e legitimamente. Segundo Lassalle, temos duas constituições, a Constituição real e efetiva, que é a soma dos fatores reais desse poder. Poder econômico, poder militar, poder executivo, tal. E a folha de papel, que é a Constituição escrita, que terá validade se tiver de acordo com a Constituição real, com os fatores reais de poder. Vamos lá. Concepção política, de Carl Schmitt. A validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política. Então, a gente vê aqui, gente, que ele botou a ideia apresenta no texto reflete a Constituição como decisão política, de Carl Schmitt, e não de Montesquieu, o que configura o sentido sociológico. Não configura o sentido sociológico. Tá tudo errado, gente. Então, põe no seu conhecimento, marca sem medo, que conhecimento é tudo. A gente não terminou de ver, né? Em sentido político, a Constituição seria o produto de uma decisão política fundamental. E no sentido sociológico, a concepção sociológica, complexo de fatores reais de poder, é um conjunto de forças de índole política, econômica e religiosas. A distinção entre Constituição e Constitucional, de Schmitt, né? Matérias de grande relevância jurídica, decisões políticas fundamentais e as demais normas que integram o texto da Constituição. E a sentido jurídico. Para Haskell, a Constituição é considerada como norma, uma norma pura, como um puro dever ser. Então, tá bem mastigadinho aí, dá pra... Questão de juiz, gente, ó. 2018. Então, questão número 3. Vamos lá. A preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais e, em particular, lembrando, gente, que essas questões aqui são a base de nível superior, tá bom? A preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais e, em particular, de suas promessas sociais, não é central. As controvérsias constitucionais são decididas com base nos códigos da política e conforme os conflitos de interesse. Essa luta acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados sobrecidadãos, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como instrumento para satisfazer seus interesses. A juridicidade da Constituição fica comprometida pela corrupção da normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal e ilegal. As controvérsias constitucionais são decididas como base no Código do Poder. A concepção de Constituição a respeito do qual o texto precedente discorre denomina-se neoconstitucionalismo, Constituição chapa branca, ubíqua, liberal patrimonialista, Constituição simbólica. Nós vimos lá, né, gente, que é a Constituição simbólica. Quem manda mais pode mais. Então, ó, a preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais, em particular de suas promessas sociais, não é central. As controvérsias constitucionais são decididas com base nos códigos da política e conforme o conflito de interesses. Acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos.
Então, quem pode, quem manda mais. Pode quem manda mais. Os denominados sobre-cidadãos, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como instrumento para satisfazer os seus interesses. Então aqui, ó, Constituição simbólica, tá, gente? De medo de letra E, que eu vou passar. Então, questão número 4. A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. A Constituição goza de supremacia, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista formal. Certo, né, gente? A Constituição goza de supremacia, tanto de vista material quanto formal. A nossa Constituição, ela é tanto material e formal. Certinha, tá? Então, a nossa Constituição, ela goza de supremacia tanto no ponto de vista material quanto no formal. Simples. No que se refere à Constituição e o poder constituinte originário, julgue o item. No sentido sociológico, de Fernandinho Lassalle, a Constituição reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade? Molezinha, né, gente? Reflete sim, né? Nós vimos lá, Fernandinho Lassalle, né? É a soma dos fatores reais do poder econômico, do poder militar, do poder religioso. Então, certinho. Viu como a gente dá uma lida no resuminho e a gente fica com a matéria fresquinha na cabeça? Não precisa nem voltar lá no resuminho, mas eu vou deixar disponível lá para vocês. A última questão aí, tá, gente? A gente viu que é a questão de 2013, de delegado. E essa aqui é de 2008. Assim, caíram poucas questões, mas vale a pena a gente saber aí. Acerca do conceito do objeto dos elementos da classificação da Constituição, assinale a opção correta. A Constituição é, na visão de Fernandinho Lassalle, uma decisão política. A Constituição é, na visão de Fernandinho Lassalle, uma decisão política. Não, né, gente? Letra A já cai por terra. Ai, meu Deus. Fernandinho Lassalle, uma decisão sociológica. Entendeu? Para Carl Schmitt, o objeto da Constituição são as normas que se encontram no texto constitucional, não fazendo qualquer distinção entre normas de cunho formal ou material? Não, né, gente? Carl Schmitt, o objeto da Constituição não são as normas que se encontram no texto. Ele não tem essa ideia. A decisão dele é política. Entendeu? A decisão política. E não pelas normas. Pelas normas é de Hans Kelsen. O dispositivo constitucional que arrola os princípios gerais da atividade econômica, como da propriedade privada e da função social, é considerado elemento sócio-ideológico da Constituição, revelador do compromisso de um Estado não meramente individualista e liberal. O dispositivo constitucional que arrola os princípios gerais da atividade econômica, como da propriedade privada e da função social. Então, o dispositivo constitucional é considerado elemento sócio-ideológico da Constituição, da ideologia social. Fernandinho Lassalle tem a visão social. A visão social, ela rola os princípios gerais da atividade econômica, como da propriedade privada e da função social, certinho, né? São os poderes, poder econômico, então, assim, o poder da função social, revelador do compromisso de um Estado não meramente individualista e liberal, sim, com a visão liberal. Certinho. Essa é a nossa questão de concurso. Vamos ver as demais? Como no Brasil a Constituição admite mudança por meio de emenda à Constituição, respeitados os limites por elas impostos. Ela é considerada semi-rígida? Negativa, gente. A nossa Constituição é considerada como rígida e não como semi-rígida. Nós vamos ver.
Esse é assunto mais para frente. A distinção entre constituição formal e material é relevante para fins de aferição da possibilidade de controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais? Nós vimos lá, né? Segundo Michel Temer, não há é irrelevante a distinção entre constituição formal e material. Vamos voltar lá? Segundo Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais, todas as normas da Constituição, e as normas materialmente constitucionais, aquelas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos fundamentais, é juridicamente irrelevante à luz da Constituição. Então, a distinção entre Constituição formal e material não é relevante para fins de aferição da possibilidade de controle. A distinção entre Constituição formal e material, ela não é relevante para a aferição de controle das normas infraconstitucionais. Então, matamos as 3 questões aí, tá o resuminho. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado.